Eu quero saudar a todos do canal Amarildo Irene, Hora da Verdade, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós, um motivo de bastante alegria, o nosso Deus Todo-Poderoso ter nos concedido mais esta rica oportunidade de podermos estar falando da Palavra de Deus, podendo realizar a obra do Senhor através dessa ferramenta do YouTube. Queremos agradecer a todos os inscritos, todos aqueles que dão crédito. Nós hoje estávamos programando para fazer uma live, juntamente com a missionária Irene aqui, mas como a internet não está 100%, então eu resolvi gravar um vídeo, um ensinamento da Palavra de Deus, a qual havia combinado. Mas eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra, a Palavra de Deus ela é poderosa para abençoar vidas, para salvar, para libertar, para transformar e para preparar o homem para o céu, para toda boa obra. Louvado seja o nome poderoso, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta mensagem já começa, louvado seja Deus, a fazer parte do novo ministério que o Senhor Jesus Ele está nos dando, colocando nas nossas mãos uma obra grande, poderosa, que certamente será cheia do poder e da glória de Deus, com santidade, com pureza. Nós estamos orando ainda para o nome exato do ministério, mas isso é de menos. O importante é o que vai marcar este ministério, que o Senhor Jesus está falando poderosamente conosco, é a sua presença, é o seu poder, a sua unção, o seu Espírito, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que na live de domingo que nós fizemos, muitas vidas, muitas pessoas já foram abençoadas, porque foi muita unção de Deus, muito poder de Deus. Nesta oportunidade, um culto de ensino, vai ser mais brando o negócio, a gente vai meditar na Bíblia, na Palavra de Deus, e você também que tem a sua Bíblia em casa, depois você pode conferir, porque nós vamos falar da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a verdade que liberta. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. E o assunto, o tema que Deus coloca no nosso coração, nesta oportunidade para estarmos falando, ensinando a palavra do Senhor, aprendendo juntos. Eu aqui não sou melhor do que ninguém, mas eu estou falando da palavra e estou aprendendo juntamente com todos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Espírito de Deus coloca no meu coração para falar neste assunto é sobre este negócio de um pouquinho não faz mal, não tem nada a ver. E eu quero dizer que dentro da palavra de Deus nós vamos ver que por pequenas coisas que as pessoas fizeram um pouco caso, receberam a ordem, a palavra de Deus, por poucas coisas, muitas pessoas, servos e servas de Deus, foram reprovados. Perderam até a sua bênção, perderam a sua salvação, por causa de não obedecer a palavra de Deus. Então nós vamos ver na Bíblia Sagrada que precisamos ter muito temor, tomar muito cuidado naquilo que Deus fala, para que nós possamos, dentro de todo possível, andar segundo a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Crê. Quem crê verdadeiramente obedece também a palavra do Senhor. Eu quero nessa oportunidade estar lendo um texto sagrado que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Glória a Jesus. Você que tem sua Bíblia em casa, depois você pode estar conferindo conosco. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, e o verso de número 6 a 8, nós vamos estar lendo, conferindo juntos esse texto para ter base deste assunto, desta mensagem que nós estaremos pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, o verso de número 6, a seguir diz assim:
não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro deste texto sagrado, Paulo está aqui ensinando a igreja de Coríntios para que eles tivessem todo o cuidado, tivessem toda a atenção com as pequenas coisas, talvez com os pecados que muitos consideram pequenos, mas para Deus, tanto o pecado que se considera pequeno como o grande pecado, tudo é pecado. Se nós lançarmos uma rocha grande no mar, ela vai afundar, vai até lá no fundo. E se nós lançarmos uma pedrinha pequena também, ela vai alcançar o fundo também. Vai chegar no mesmo propósito, no mesmo fundamento. Então, tudo é pecado. Tudo que for desobediência à palavra de Deus é pecado. Pecado significa transgredir a lei de Deus, transgredir o mandamento do Senhor, errar o alvo. Então, a palavra de Deus é muito séria para a nossa vida, para todos aqueles que creem, aqueles que uma vez aceitaram a fé, precisa crer e precisa obedecer. No capítulo 5 de Hebreus, e o verso 8 e 9, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Sabe para quem? Para todos os que obedecem. Jesus Cristo, ele veio ser o Salvador do mundo. Mas por que nem todos serão salvos? Porque não crê e muitas das vezes não obedece. Às vezes creram uma vez, mas depois deixaram o conserto, deixaram a verdade do Senhor e se desviaram dos caminhos santos, puros e verdadeiros do Senhor, e caíram na lábia, e caíram no engodo de Satanás, dizendo que um pouquinho não faz mal, não tem nada a ver. Isso é demoníaco, e nós vamos provar na palavra de Deus. Nós vamos pegar exemplos da Bíblia Sagrada, que houve muitos desastres de pessoas, muitas derrotas por causa de fazer pouco caso de pequenas coisas, de não obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos já começar aqui, louvado seja Deus, vendo um grande exemplo na palavra de Deus, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o livro do começo, das pequenas coisas, no capítulo de número 19, louvado seja Deus, no capítulo 19 de Gênesis, no verso 17, quando Deus envia a Sodoma e Gomorra, Deus envia 2 anjos para que livrasse Ló, a sua casa, a sua família, a sua esposa, as suas filhas, para que livrasse eles da condenação, do juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, que destruiria com fogo e enxofre. E o anjo foi lá para resgatá-los, para tirá-los segundo a ordem divina do Deus Todo-Poderoso, porque os anjos fazem aquilo que são ordens de Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os anjos já determinaram que saíssem, eles estavam demorando, pegou na mão da mulher de Ló, das filhas, e disse uma palavra para todos: olha, sobe para o monte, escapa-te por tua vida depressa. E deixou uma palavra que teria que ser obedecida. O anjo disse: e não olhes para trás. Não olhes para trás. Foi uma palavra.
E como sabemos, aqueles que lêem a palavra de Deus, aqueles que têm o conhecimento da Bíblia Sagrada, viram o que aconteceu no verso 17 do capítulo 19, verso 17, diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Foi dada uma palavra de ordem, para que fosse executada por Ló e sua casa, e a sua família. Mas, quando nós olhamos no verso de número 26 do capítulo 19, a Bíblia nos diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Bastante conhecido esta passagem bíblica, essa história. Segundo historiadores, quem sabe essa estátua está até no museu até hoje, para ficar como testemunho, marcar a história deste acontecimento. Mas aí que está, um pouquinho não faz mal, não tem nada a ver. Esta conversa que muitos crentes hoje falam para dar vazão aos pequenos pecados, para fazer a sua vontade, a vontade da sua carne, dos seus pensamentos, das suas concupiscências, estão usando isso dentro da igreja. Mas quando nós vemos este exemplo, esta palavra, a mulher de Ló foi só uma olhadinha para trás. Parece que não foi muita coisa. Ela só virou um pouquinho o seu corpo e olhou para trás. Por quê? Porque o seu coração tinha ficado algo, quem sabe as suas coisas materiais, quem sabe a sua bela casa, eu não sei que tanto que ela deixou lá em Sodoma e Gomorra, que ela não se contentou de estar sendo salva, de estar recebendo aquele grande livramento pela parte de Deus através dos anjos, mas a Bíblia diz que ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal e perdendo a sua bênção, a sua salvação. Por uma coisa muito pequena. Muitos podem perder a sua bênção, perder a sua salvação. Nós estamos falando isso aqui pela Bíblia Sagrada. Por isso, toda a Escritura divinamente inspirada, ela é boa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que todo o homem, toda pessoa, seja instruída para toda boa obra, venha ser bem-sucedida em tudo. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tudo que fizer ele vai prosperar, vai ser uma bênção, vai dar tudo certo quando nós procuramos obedecer. Quando nós falhamos, nós temos que verdadeiramente pedir perdão, mas tem coisas que são determinadas por Deus que não tem volta. Então precisamos estar atento à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Nós podemos também ver mais exemplos na Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui passando um ensinamento doutrinário sobre este texto que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Todos sabem, principalmente a dona de casa, a confeiteira, que coloca lá uma medida bem pequena de fermento numa quantidade até grande de farinha, e quando prepara aquela massa e fica, depois de um tempo, ela fica enorme. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. O negócio fica grande. Sabe o que quer dizer isso? Um pecadinho, ele vai crescendo. Um pecadinho vai se acostumando com um pecadinho, uma mentirinha, uma coisa aqui, outra coisa acolá, e vai trazendo a corrupção, e vai trazendo a imundícia, e vai trazendo a frieza.
o descontentamento, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, os ensinamentos doutrinários, as correções, as repreensões, nós precisamos olhar, entender, agradecer a Deus, até mesmo pela correção, pela repreensão. Nós temos um ensino no nosso canal aí, que fala sobre correção ou bajulação. Qual que é melhor para nós? Então os irmãos que tiver oportunidade, pode também estar ouvindo este ensinamento sobre bajulação e correção. Biblicamente falando, a bajulação não traz benefício nenhum para o homem, para o ser humano, para o servo de Deus. Mas a correção em tudo é proveitosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui seguir este ensino. Nós podemos ver mais um exemplo na Bíblia Sagrada de uma pessoa que recebeu a palavra, de receber o mandamento, a lei do Senhor e desobedeceu. Recebeu uma palavra que veio do profeta. Quando nós olhamos para o primeiro livro do profeta Samuel, quando ele fala da trajetória do rei Saul, primeiro rei de Israel, ele recebeu ordenança para que destruísse ali, fosse e guerreasse contra os amalequitas e destruísse tudo, para não deixar nada. Deixou uma lei, uma palavra para o rei Saul. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que quando Saul foi prestar conta com Samuel daquilo que tinha feito, ele achou que tinha feito uma coisa boa, até um grande negócio, mas ele desobedeceu a palavra do Senhor. Em vez de ele matar tudo, não deixar nada do jeito que Deus tinha mandado, a Bíblia diz que ele poupou o rei, diz que ele poupou animais, ovelhas, ele poupou animais para fazer sacrifício para Deus, mas Deus não pediu isso. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus requer de nós. Se está escrito, se o mandamento, se a doutrina está escrita, é para seguir, é para obedecer, mas não é só para um, não é para a igreja A, B, C, D, não, é para todos. A igreja de Cristo é uma só. Ela é uma só, ela é universal, e ela é santa, ela é pura, é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Se a doutrina é para mim, é para o irmão também, é para o obreiro também. Se é para uma irmã, é para todas. É para uma jovem, é para todas. Ninguém é diferente de ninguém, não. Quando a pessoa se converte, ela começa a aplicar ao seu coração a palavra de Deus, ao ensino, para que ela possa andar nos caminhos do Senhor, para que ela possa andar na pureza, na santidade, ser transformada pelo poder da palavra e do Espírito Santo, louvado seja Deus. E vai tirando, principalmente essas pequenas coisas, que depois pode se transformar num desastre. Vai tirando tudo, vai limpando, porque a palavra de Deus, ela tem poder para fazer uma limpeza, uma pureza na vida do homem, do ser humano. Ela transforma. Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32 e João 8,36 também está dizendo esta palavra. Louvado seja Deus. E quando ali Saul desobedeceu o mandado do Senhor, ele foi reprovado. Ele foi reprovado porque ele já tinha desobedecido uma vez e desobedeceu de novo a lei do Senhor, a palavra de Deus que veio pela boca do profeta. E sabe que Samuel disse para Saul, no capítulo 15 de 1 Samuel, e o verso de número 22, Deus importa muito mais que obedeça a sua palavra, o seu mandamento, do que oferecer sacrifício para ele. Olha aqui, que palavra, meus irmãos. Muitas das vezes as pessoas querem cantar, querem cultuar a Deus, querem oferecer sacrifícios, holocaustos, mas sem obediência, para Deus não serve. Muitas das vezes Deus nem recebe,
Muitas das vezes, muita adoração, muito culto não passa do teto de uma igreja ou de uma casa onde a pessoa estiver. Por quê? Porque a pessoa não quer obedecer a palavra do Senhor. A pessoa está em desobediência, em rebeldia com a palavra de Deus. Ah não, mas é só um pouquinho, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. E entristece o Espírito de Deus. E Deus não tem compromisso com esse negócio. Exemplo que a Bíblia nos dá. Pessoas que foram reprovadas por pequenas coisas. E Paulo ali dando ensinamento à igreja de Coríntios, o pecadinho, as pequenas raposinhas estavam entrando ali para estragar a lavoura, para estragar a plantação. É a mesma coisa que o pecadinho começa a estragar o rebanho de Deus, a lavoura do Senhor Jesus, e precisa ser tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, nós estamos aqui para falar a verdade. O que tem entristecido muito o Espírito de Deus, o que tem reprovado muitas igrejas, muitos ministérios, muitos líderes, muitos pastores até mesmo, é o mundanismo que tem entrado dentro da igreja. E não começou não começou num dia só, não. Do dia para a noite, não. Foi devagarzinho, foi aos poucos. A igreja do Senhor Jesus, ela começou na pureza, na santidade, na doutrina. Mas hoje, muitas igrejas, nem todas, ainda existe os remanescentes, ainda existe aqueles que têm o temor de Deus. Seja pecado grande, pecadinho, ele não se conforma. A Bíblia diz, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome poderoso do Senhor Jesus. Então muitas igrejas que hoje estão corrompidas pelo pecado, do mundanismo, das vaidades, a doutrina do corpo tem sido banalizada. Nós sabemos que a santificação, ela é de dentro para fora. Espírito, alma e corpo tem que ter coração puro, sim. Tem que ter os lábios puros, uma boca santa, olhos santos, tudo santo para Deus. E todo o corpo, como a alma e espírito, seja conservado irrepreensivelmente para a vinda do Senhor. Mas hoje, todos os costumes mundanos entrou dentro de muitas igrejas. As vaidades, as pinturas, seja na cara, nos olhos, no cabelo, nas unhas, está tudo enfeitada. Está parecendo uma árvore de Natal, tudo enfeitado no negócio. Virou festa. Mas a palavra de Deus disse para que não haja enfeite, que não haja vaidade, que não haja lascívia, que não haja imoralidade dentro da casa do Senhor. Mas começou com um pouquinho não faz mal. Hoje muitas que eram servas de Deus estão tudo pintada. Mas começou muitas das vezes com um brilhozinho. Começou muitas das vezes com apenas uma basezinha. Hoje, muitas que eram para ser servas do Senhor, que já foram, andaram no temor do Senhor, principalmente muitas mulheres. Tem muito homem também que não está cuidando do templo do Espírito Santo. Não é só as mulheres, não. Aleluia! A pessoa começa com um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Uns dias atrás, eu me decepcionei muito. Eu vi um obreiro, quando eu me deparei, estava no mercado comprando alguma coisa, e me deparei no corredor, de repente, de frente a frente com um obreiro, e fiquei muito triste. Um obreiro, um presbítero de bermuda, de short de bermuda, andando. Às vezes ele começou aos poucos. Não tem problema não. Antigamente não era recomendável de maneira nenhuma.
Porque uma bermuda, um calção, é uma roupa íntima que se coloca por baixo. Servo de Deus é assim, serva de Deus é assim. Não era assim com os sacerdotes? Além de toda aquela roupagem que eles usavam calção por baixo, para não ter problema de aparecer as vergonhas, imoralidade, lascívia, e hoje não é diferente. Então esse negócio de short, bermuda, é roupa íntima. Entristece o Espírito de Deus, não provém dos santos do Senhor Jesus, não provém daqueles que são templo e morada do Espírito Santo. Eu falo isso sem medo de errar. Eu dou meu testemunho. Eu com alguns meses, acho que com 2 meses que eu aceitei a Cristo, não foi o ministério a qual eu comecei a congregar, não. Mas constrangido pela presença do Espírito Santo na minha vida, nunca mais eu fiz uso desse tipo de roupa mundana. Fomos fazer a obra missionária, muitos irmãos sabem disso, que estão lá em Manaus, em Terra Santa, que passamos ali quase 3 anos nestes lugares. Os irmãos viram ali nesses lugares faz um calor tremendo, no norte, o calor é muito grande, mas todos os irmãos que eu convivi, de todas as igrejas que eu passei, ou andando nas ruas lá destas cidades, nunca me viram com esse tipo de roupa mundana, camisa regata, de short, bermuda, de maneira nenhuma. Então tudo é pretexto, meus irmãos. Pretexto para pecar, para andar no mundanismo. Falta de temor do Espírito na vida. E começou com um pouquinho. Não, começa a usar um pouquinho dentro de casa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pouquinho de fermento, como diz Paulo, leveda toda a massa. Tem que tirar. Tem que haver profecia, tem que haver palavra. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas não está falando de profecia do dom de alguém levantar e entregar a mensagem do Senhor. Não simplesmente isso, não. Está falando da profecia bíblica. Está falando do ensino da palavra de Deus, do mandamento santo, puro e verdadeiro, das doutrinas que deixa o povo disciplinado, deixa o povo puro, bonito, sadio, que agrada a Deus, agrada o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, amados irmãos, o que Deus coloca no meu coração para falar nesta mensagem é para aqueles que agora, aceitando a Cristo, estão servindo a Deus. Procure com todas as suas forças, procure andar no temor de Deus e tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo, que você vê na palavra de Deus. E, principalmente, ter líderes que têm compromisso com a palavra, que têm temor de Deus. Porque hoje tem muitos enganadores. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias muitos terão comichão nos ouvidos e não suportarão mais a sã doutrina. Muitos não querem mais. Muitas das vezes por interesse, por causa de dinheiro, por causa de dízimo, por causa de classe social, por amizade. Não pregam mais a palavra como ela é. Não disciplina mais a igreja, não doutrina mais, não se fala mais. Porque o pensamento muitas das vezes, não, se eu falar, se eu chamar atenção, aquela família, aquele irmão vai sair. Não, não é assim. A igreja cresceu, a igreja se multiplicou na face da terra, no poder, na unção, na virtude e na doutrina. A igreja, ela cresceu na doutrina, com ensinamento santo, puro e verdadeiro, não foi com mundanismo de maneira nenhuma. E tanto ela crescia em número e crescia em poder. Os sinais, os prodígios, as maravilhas sempre aconteceram nas igrejas zelosas pela palavra do Senhor, da doutrina do Senhor. Então eu deixo aqui esta mensagem. Eu deixo aqui um aviso de Deus. Não se deixe enganar. Não caia no engodo de Satanás. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda.
O que foi pecado no passado, os nossos pais da fé, os nossos irmãos, a Bíblia diz: não removas os limites que fizeram nossos pais. Por quase 2000 anos, pastores santos, obreiros santos pregando a verdade, e a igreja era poderosa. Paralíticos saíam andando, cego curado, até morto ressuscitava dentro da igreja por causa do poder, por causa da obediência, por causa da santidade, da pureza e da fé. E hoje muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores querem modificar a igreja. Achar que uma igreja mundana, moderna, vai agradar a Deus. O Espírito Santo não habita neste lugar. O Espírito Santo tem batido a asa de muitos ministérios, muita igreja, que outrora já foram igrejas sérias, zelosas pela palavra, que pregava a doutrina. Muitas pessoas que falam que hoje não, as igrejas eram muito radicais. Não eram radicais, elas andavam segundo a palavra de Deus. E o Espírito Santo assinava embaixo, manifestava a sua glória, e batizava no Espírito Santo e curava, libertava, transformava a vida. Pessoas oprimidas que chegavam dentro da igreja eram libertas. O demônio caía por terra e as pessoas eram libertas. E hoje, igrejas mundanas, os demônios estão cirandando dentro. E ninguém cai mais, por quê? Porque não tem o poder. O Espírito Santo, a manifestação da glória do fogo de Deus não acontece. Mas Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo no temor de Deus, remanescentes, que não se deixa levar, que não se vende de maneira nenhuma, que não se corrompe, para levantar ministérios que ainda prega a verdade de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa andar na pureza, irrepreensível espírito, alma e corpo. Vaidade não agrada a Deus. Pequenas coisas, pequenas mentiras, pequenos engodos não agrada o Senhor de maneira nenhuma. Mas que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Que o Espírito de Deus possa abençoar a sua vida, dar o discernimento, para que você seja uma bênção, para que você seja santo na presença de Deus. Santo significa separado para Deus. Aqueles que são santos, aqueles que são separados para o Senhor Jesus, ele tem o prazer de obedecer a palavra do Senhor e não se corromper com este mundo. Porque a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos não provém do Pai, mas é do mundo, é de Satanás. São coisas criadas pelo diabo para corromper o ser humano, para que ele venha a ser reprovado por Deus e ser levado para o abismo. Mas desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele vai dar todo o discernimento para você, para que você possa viver uma vida santa, pura e verdadeira na presença do Senhor. A Bíblia diz: sem a santificação a qual, 12:14 de Hebreus, sem a santificação a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro diz assim: sede santos, diz o Senhor, sede santos como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. Não é só na igreja que coloca uma veste santa, parecendo crente santo, mas depois no mundo, na sua casa, anda igual os mundanos, de maneira nenhuma. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Depois, vai se acostumando com a maneira errada de andar, de se vestir, de se portar diante de Deus, diante dos homens, e se corrompe
e o Espírito Santo, ele não habita mais. Mas que Deus abençoe, que você possa ser uma bênção, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Fique com esta mensagem, com esta palavra, e que Deus possa te encher, e que Deus possa derramar bênção sem medida. Aleluia! Xarabaia sol de canta rabacai. Quando nós falamos a verdade, quando nós pregamos a palavra de Deus como ela é, o Espírito de Deus, ele se manifesta e ele abençoa. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do Espírito e opera maravilhas, opera salvação, transformação para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.